O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira. Hoje vamos trazer uma grande obra latino-americana, Flávio. Eu sou latino-americano também. Vamos falar de 100 anos de solidão, famoso Gabriel Garcia Marques, ou, para os íntimos, Gabo. o Gabo. Todo episódio aqui é uma pedrada, hein? Uma pedrada. Aqui não tem moleza não, cara. Veio à tona aí novamente a obra por conta da série aí da Verdade. Netflix. Muita gente ficou com vontade de ler a obra Aham. e 90% de quem assistiu não leu, né? Cara, eu não sei se acontece com você, mas quando você fica sabendo de algum lançamento que vai vir, assim, eu corro pra tentar ler. Eu fiz isso, eu não tinha lido, assim, tava lá na minha lista, mas tava lá pra baixo na lista de leitura, né? Sei. Queria ler, mas daí veio a série, todo mundo começou a falar da série, eu falei, putz, não vou assistir a série antes de ler, né? Aham. E daí li o livro e não assisti a série ainda. Bom, a série acho que ainda, a primeira temporada acho que ainda não foi pra segunda, mas, bom, vamos falar mais sobre isso, mas tô achando bem interessante, é legal. Tá, então vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vamos falar sobre o nosso querido Gabo. O que você tem a falar sobre ele aí, Flávio? Olha só, bom, eu acho que assim, ele é um dos grandes expoentes da literatura latino-americana, né, sul-americana, ele que é colombiano, e acho que talvez com Vargas Llosa, com, né, nossos brasileiros aí, Machado de Assis, né, representam com maestria aí a literatura latino-americana que por muito tempo ficou meio que relegada, talvez ainda seja, sei lá, né, mas assim, ela ficou muito esquecida como uma literatura de segundo plano, né, de mais baixo mundo. pelo mundo, pelo resto do mundo. E boa parte desse retomada ou desse esclarecimento sobre, né, o conhecimento das obras produzidas por aqui vieram com 100 Anos de Solidão, que foi um livro muito bem aceito, que vendeu muito, né, que é best-seller, né, quando foi lançado e ajudou muito a levar ao mundo as nossas obras aqui. Então, assim, é um cara que E o maior reconhecimento dele é o Nobel, né? ele recebeu um prêmio Nobel pela sua obra, né? Eu não tenho certeza, foi sobre esse livro? Eu acho que foi por Amor em Tempos de Cólera, tenho essa impressão. Ganhou Mas de literatura. mas com certeza, Em 82, tá ligado? ou seja, bem depois da publicação do 100 Anos de Solidão, né? Então, assim, de maior expoência, né, de altíssimo nível, e que nesse livro especificamente traz um estilo de texto, né, que a gente conheceu, ficou conhecendo aí como realismo mágico, né? Realismo mágico. Que depois Essa é a característica. né, realismo mágico parece contraditório, né? Em princípio, porque é uma coisa que às vezes até é inverossímil, né? As coisas, você espera o concreto, você espera o real, e ali no meio do texto alguém sai voando, né? E ascende aos céus. Tem muito de inspiração nesse tipo de coisa, algumas novelas brasileiras, né? Se a gente lembrar lá dos anos 80, assim, anos 70, Saramandaia, O Bem Amado, né? Tinha um sujeito que cuspia formiga, não era isso? Saía pelo nariz, né? Saía formiga pelo nariz, a outra que também voava. E tem alguns autores, com certeza baseado em Gabo, né? Latino-americanos que usam também a mesma, Uhum. a mesma característica. O que é legal, eu pesquisando a biografia dele aqui, Sim. olha que interessante, para quem leu 100 Anos de Solidão, vai ver algumas referências claras aqui na biografia. A gente sempre falou aqui sobre isso, né? Uhum. Que o autor, ele não vai se basear em nada, né? As histórias. Normalmente ele se baseia nas experiências de vida dele. E olha que interessante, Fábio. Ele foi criado pelos avós Uhum.
E já tem muita coisa em 100 Anos de Solidão sobre isso, né? Sim. A avó, principalmente a Úrsula, cria muitos netos lá, né? Uhum. Ele foi influenciado aí pelas histórias de fantasia do avô, que era um veterano de guerra. Já, com certeza. Olha que legal, né? Trazia. E também pela sua avó, que era uma pessoa muito mística. Então, é um Dá pra perceber tudo isso na obra, né? Dá pra perceber tudo isso lá. Uma característica dele é que ele formou-se em jornalismo, né? Ele atuou como repórter na Colômbia e depois, antes de se dedicar aí à literatura. E 100 Anos de Solidão foi publicado pela primeira vez em 1967. Uhum. É a obra que o tornou mundialmente conhecido e o maior nome do chamado realismo mágico latino-americano e que culminou em 1982 ele ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Morreu em 2014 aos 87 anos, vida bem vivida, né? E aí eu lembro vagamente da morte dele, aí, muito triste aí pro pessoal, né? Assim, foi vastamente noticiado porque de fato é um dos grandes, né? É um dos maiores, aquelas coisas que a gente é, se felicita, né? Ficamos felizes por ter participado disso, em parte ter convivido com uma pessoa dessa expressão, né? Você falou que ela foi um best-seller, ela vendeu mais de 50 milhões de cópias e foi traduzido para 30 idiomas. E tinha alguma história assim de que quando ele escreveu, ele tinha uma expectativa de vender. Acho que os números eram assim, tinha expectativa de vender 10 mil, se vendesse Essa é a meta. Se fosse 10 mil ele estaria feliz, aí chegou um momento em que ele estava vendendo 100 mil por semana, né? Então assim, aquela história do cara se surpreender, às vezes se menosprezar e achar que não é uma coisa tão difícil também, né? Pensar que vai explodir globalmente, né? Cara. É difícil, né? Tem um caso engraçado que o pessoal contando aí quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Não sei se ele escreveu um artigo ou deu uma entrevista que ele falou a seguinte frase, né? Consegui enganá-los. Que é muita característica dele também, né? Mais fanfarrão também. Sarcástico, é. Ele era um cara bem politicamente ativo também, né? Fazia muita crítica social, política. Então era um cara marcante, né? Com personalidade forte, com características fortes, e isso a gente vê na obra dele, né? E tinha dificuldade. Eu acho que até questões financeiras. Ele produziu esse livro enquanto estava sem dinheiro, né? Tanto que acho que a família, a esposa dele, começou a vender as coisas de casa para poder financiar a produção, a escrita do livro. E ele teve que publicar, se eu não me engano, a primeira publicação foi na Argentina, porque também tinha dificuldade ou não tinha ali acesso. Então, quer dizer, não é uma coisa tão. Foi com luta, né? Assim. E é difícil nessa época também, 1967, né? Pois é. Não é muito fácil também, não. Então, Hoje a gente tem a tecnologia, o cara vai lá, publica, joga na Amazon. O original era transportado, botava no correio, tinha o risco de perder. Você não tinha duas cópias do original, né? Assim, tem até casos em que isso aconteceu, né? Que você se perde página, se perde parte da coisa. Então foi com suor, né? Saiu com suor essa publicação. Mas depois que aconteceu, também estourou e chegou até nós aí uma obra. Tem uma curiosidade, você falou de dinheiro, né, financeiramente. A família, atualmente, ela ganhou muito dinheiro, né, de vender os direitos autorais para Netflix. Sei. Ganhou muito dinheiro e ela fez algumas exigências, né, que os atores sejam colombianos, que filmassem na Colômbia, um monte de exigência eles fizeram no Netflix e encheram as bufas de dinheiro graças ao seu pai, né? Então, os filhos, acho que são 3 filhos, né? E tinham razão, porque ficou melhor mesmo, né? Sim, ficou muito legal. Não, legal, colocar essas referências e tal. Situaram lá a cidade na América Latina, né? Como ele disse lá, a cidade poderia ser qualquer cidade da América Latina, né? Essa fictícia Macondo, que tem a ideia de representar aquilo que a gente vê. Então, até por isso, a gente se identifica muito com aquele ambiente, com aqueles. O clima, né? É uma coisa que nos remete muito. Entrando na história, que você vai fazer um resumo aí pra gente, Flávio.
Mas ele retrata basicamente, ele faz na visão de mundo dele, né? Ele faz um retrato da própria América Sim, Latina, né? sim. Macondo é América Latina, né? É. Acho que Macondo quer dizer algo como bananeira ou árvore de banana, alguma coisa assim, né? Quer dizer, é uma árvore típica, é um ambiente, é um clima típico, né? As pessoas, aquela época ali tem, no meio do livro, ele retrata ali um conflito armado, né? Exploração. Exploração de trabalhador de mão de obra praticamente escrava, né? Os perrengues, né, que a gente está acostumado a viver na América Críticas Latina. Quer dizer, sociais. com certeza tem o retrato todo e a gente se vê muito ali. Então, por isso também tem uma identidade muito próxima, né? Eu gostei bastante quando eu peguei a obra, eu não conhecia nem, né, claro, conhecia Gabo, né, mas não era muito aprofundado nele e não tinha nenhuma referência da obra, propriamente dita. Sei. Então, quando eu peguei para ler, para mim tudo foi novidade. Então, foi muito legal. Se surpreendeu. Não, muito, muito. E é uma leitura divertidíssima, né? Divertidíssima. A gente estava comentando aqui no backstage, né, antes de começar aqui a gravação. Tem muitos twists, né? Ao longo da obra acontece muita coisa. E o que é legal ele vai falando da personagem, daí acabou aquela história da personagem, ele já emenda outra e outra e outra e outra. Parece que são várias. E são, na verdade, né? São várias histórias dentro da história, né? Sim, sim. De cada personagem, de cada estrutura, de cada núcleo, e você fica, nossa, é um bombardeio de informações, né? Porque você pensa, a intenção é retratar 100 anos De solidão, numa geração de família. de uma família, né? Assim, que passa ali por várias gerações ao longo desses 100 anos. Quando você 4 gerações. quando você compara isso com outros livros, né? Não tem como não comparar. Eu sempre penso lá no Ulisses, né? Em que o livro inteiro se passa em um dia, né? Retrata um Ele dia. retrata 100. Não é nem um dia, são 18 horas, Ele né? retrata 100 anos. Em menos páginas ele retrata 100 anos, né? Então é de se esperar que seja uma coisa mais alucinante. Não, é alucinante. E é muito divertido. Te prende o tempo todo. É um livro aqui, essa minha edição aqui, deixa eu já mostrar a edição. A propaganda. Então tem aqui Gabriel Garcia Marques, da editora Record, olha que legal aqui. Tá aqui essa edição, tem ele aqui, ó. Essa é clássica. Ó, tem ele aqui atrás. Tem textos de apoio também, edição ótima, excelente aqui. Uhum. Tem texto de apoio, tem inclusive, Flávio, você falou da dificuldade dos personagens aqui no backstage, porque começa a ter um monte de personagens, nomes iguais, né? Nomes iguais, olha que legal que tem nessa, deixa eu ver se consegue pegar aqui. Tem um... Árvore genealógica aqui, ó, da família Buendia. 7 gerações, e com nomes iguais, né? Então o Buendia e começa com o José Arcádio, né? E a Úrsula. E a Úrsula. O José Arcádio Buendia e a Úrsula Amaranto, que é o nome dela de solteira, que depois vira Buendia, eles se casam, né? Eles vão... E aí é isso, né? É a história dessa família fundada por esses 2 patriarcas aí, que emigram, né? Que saem da cidade onde eles moravam lá, até por uma questão de ciúme, de crime, né? Que ocorreu. Eles eram primos, né? Tem essa questão, aí já começa, né? Tem incesto, né? Tem a preocupação do que os filhos gerados por um casal de primos pode ter, então eles têm lá medo de que os filhos nasçam Com rabo de porco. Né? E aí Mostra que era o que realmente tinha na época, né? tem algum fundamento que é o casamento consanguíneo, né? Que pode gerar filhos com problemas e tal, né? Mas aí toda vez que vai nascer o filho, eles ficam até evitando, e toda vez que nasce normal, eles ufa, né? É normal, não tem o rabo de porco. Até que chega um momento lá na frente em que acontece, né? E aí eles saem e saem desse vilarejo onde eles moravam e vão para dentro ali da Colômbia, né? Assim, tudo leva a crer que é isso. E resolvem se assentar em um local novo, vazio, em que não tem nada, e decidem que é ali que eles vão fundar a cidade de Macondo, que é uma cidade que não existe. E que, como eu disse na visão ali do Gabriel Garcia Marques, poderia ser qualquer cidade latino-americana, porque
a lógica é sempre a mesma, né? Se juntam, as comunidades se ajudam, né? Vai criando ali. Daqui a pouco tem alguém que quer tomar o lugar, tem os viajantes, começa a aparecer para um mundo externo, porque eles vivem isolados por muito tempo, Muito. né? Por muitos anos. Só recebe a visita lá dos ciganos, né? Que vem vender as coisas. Aí bem importante, porque essa vinda dos ciganos traz um personagem que é fundamental para a história, que é o Melquíades, que é um místico sábio, né? E por quem o José Aureliano, não, José Arcádio, José Arcádio Buendia. que é o primeiro, né? Pelo qual ele meio que fica fascinado pela sabedoria e pelo esse misticismo desse. E a tecnologia que ele traz, né? Ele traz novidades, traz coisas do mundo de fora, traz. Eu lembro claramente aí quando eu li a história quando ele traz o gelo, né? Você lembra dessa? É a máquina de gelo. Uma máquina de gelo. E só que aí ele se encanta por tudo aquilo e ele meio que larga o resto, né? E vai viver uma vida de alquimia. E vai tentar explorar aquelas novidades e ele tenta criar a própria máquina. Depois ele começa. Uma das obsessões é por fazer ouro. Isso, Que é alquimia, né? Então ele larga tudo e se dedica só àquilo. Enquanto isso, a Úrsula é a coisada que tem que fazer tudo funcionar. Cuidar dos filhos, cuidar dos netos que vão aparecendo. Ela começa também a assumir gente que vem de fora. Tem também uma criança que vem de fora e que também passa a fazer parte da família. Ela cria como se fosse filho, né? E por aí vai, né? E na medida em que as gerações vão se sucedendo, eles vão. Aí vem parte da complicação, pelo menos da primeira. Quando eu li, né? Eu li uma vez esse livro. Uma grande dificuldade é você saber quem é quem, porque vão vindo os filhos, os netos, e todos eles são Buendia, e todos eles são ou José Arcádio ou Aureliano. Né? Aurelianos e José Arcádios, né? Então vai tendo sucessões, vários personagens com o mesmo nome. Uma coisa que acaba ou que facilita muito a nossa vida é quando aparece uma série como essa que a gente viu, onde a gente vê os personagens, né? Então, se tem um lado ruim aqui agora, quando eu penso no livro, eu vejo o ator, mas por outro lado, agora isso faz mais sentido. Mas também, assim, não é nada que um esboço como esse que você mostrou não sou. Ia constando, né? Não é o fim do mundo, não, né? Então tem lá o José Arcádio e a Úrsula. Eles vão ter a Rebeca, o José Arcádio, a Amaranta e o Coronel Aureliano. E daí vai, né? Que é a segunda geração. Então a primeira geração é o José Arcádio e a Úrsula, e a segunda geração são os filhos. E daí os filhos vão casando. Daí é o legal, como eu falei, que tem várias histórias, ele vai abordando a história de cada um. E não só dos filhos, né? Mas também dos cônjuges. Sim. E é incrível. Os agregados. Os agregados, e vai falando em aquela relação de família, e um vai morando com o outro. E a Úrsula, que é uma personagem muito forte no livro, né? Ela é o que você falou, né? É a matriarca, né, cara? É a matriarca, ela é a pessoa que mantém a casa de pé. Ela vive mais de 100 anos, né? Então ela vive praticamente toda essa geração aqui, os 100 anos de solidão. Dá pra dizer que é a história dela, né? Dá pra dizer que é a história dela. Então ela é símbolo de sabedoria, resistência, fortaleza, né? Ela é realmente o pilar da família, como todas as mulheres aí na nossa casa. Com certeza faz toda. É por isso que é possível, né? A cidade crescer, a casa vai aumentando de tamanho, né? A família vai aumentando, os filhos vão saindo de casa, vão também tendo seus próprios filhos, vão. Tendo as suas próprias tragédias. Todos eles, de algum jeito, um pouco dessa história toda, apesar de ser muito interessante, muito atraente, assim, para nós, é uma história trágica, né, assim, porque... É uma tragédia. No final, todo mundo... É trágico, e além disso, a gente falou da Úrsula, né, que eu acho que é a personagem principal, né, que a gente tá falando, ela a todo momento tá tentando evitar essa tragédia familiar, né, ela tem aquele sentimento desde o início, que é os primos se casando lá, e a história da briga lá do José Arcádio lá
na outra cidade ainda, Sim, né? sim. Começo do livro, tá, pessoal? Não é spoiler, não. Não. Do livro. Começa assim, né? Começa É o que assim. faz eles saírem. Ele mata um outro cara lá, o fantasma do cara fica atormentando ele, e daí eles vão sair da cidade, né? E daí ele funda Macondo e tudo mais, mas ela tá sempre tentando evitar a tragédia que ela tem dentro dela que vai acontecer, né? Sim. E daí vai acontecendo diversas tragédias, com todos os filhos, todos os netos, e 100 anos de solidão, porque realmente a família sempre acaba, né, solitária. Então o livro tá aí, né, o título do livro tá aí, né. Então é uma família amaldiçoada, talvez? Algo assim, né? Porque perpassa por isso tudo também, algo que aparece no meio do livro ali, trazido pelo Melquíades, né? Uma profecia, né? Que se revela em algum momento lá do livro, mas é uma profecia de tragédia, de coisas ruins, né? Então dá essa impressão de que dá impressão não, né? O que ele retrata no final é que o destino já estava traçado, né? Que já havia Sem spoiler no final, hein, Flávio? Mas eu não falei qual é o destino, então... Já vou adiantar para você aqui que tá assistindo a gente. Eu acredito que, se não o maior e melhor, um dos melhores finais da literatura, hein, Flávio? O final é apoteótico, né? Nossa, eu fiquei 5 minutos olhando pra folha quando eu terminei de ler. Eu falei, não é possível. Não é possível que acabou desse jeito. Não é possível. Então a gente vai deixar você. Agora, você que tá lendo e que tá ouvindo a gente, vai ler esse livro, não vai pular para a última página que não vai adiantar. Não, você não vai entender nada. Agora, realmente, quando chega no fim... Não, o final é aquela que até o final, né? Porque... é uma bomba. É uma bomba. Mas ele vai mostrando tudo isso, né? Daí a gente falou, né? Então ele vai fazendo uma alegoria com a América Latina, né? Esse é uma das camadas, talvez, do livro, né? Com certeza o ambiente é esse, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa a explorar, por exemplo, essa história das gerações que vão se sucedendo e dos erros que vão se sucedendo também, né? Assim, os mesmos. Coisas que os pais fazem, depois os filhos fazem igual, né? De ter relações fora do casamento, de se engraçar com a pessoa errada, de se apaixonar ou de se encantar por essas questões da tecnologia e dos experimentos. Então isso acontece com o pai, depois acontece com o filho que fica lá enfurnado no laboratório tentando produzir ouro, tentando desenvolver ali, fazer experimentos. Neto tentando decifrar a profecia. Então, quer dizer, enquanto isso, alguém ali tá tentando, né? A vida vai continuando. Exatamente. Então essa é uma... É um livro de mulheres muito fortes, né? Então as mulheres, a gente falou da Úrsula aqui, mas todas não, mas a grande maioria das personagens mulheres, elas são muito fortes por conta do que você tá falando aí. O cara tá lá... Como eu acho que é talvez mais um retrato aqui da América Latina, talvez. Como os homens estão lá nessa viagem maluca aí, os personagens da família estão nessa viagem maluca, viajando na maionese, as mulheres estão lá tentando manter a casa de pé, manter a ordem. Eu acho que é mais ou menos isso. Os homens criando caos e as mulheres um pouco mantendo a ordem. Sim. Tem uma parte da família, alguns dos homens que são militares, né? Que também vão à guerra e que batalham e que também tem esse aspecto da obra que traz conflitos armados. Tem a questão do governo central que tenta influenciar, né? Que tenta intervir ou passar a dominar o que acontece em Macondo, né? Polarização, tem lá os liberais e os conservadores, né? Polarização. Cara, pensa bem, anos 60. Parece, né? Que hoje já tá resolvido esse problema. A gente já superou. Anos 60, o que é, né, cara? Guerra Fria, pós-guerra, né? Ele tá retratando o que tá acontecendo. Né? Exatamente. Tem a questão do imperialismo, né? Então a América Latina toda tá com ditadores no poder, né? O início, né? 64 aqui. Sim, então, né? Então é uma realidade. Borbulhando, tudo né? Uma panela de pressão, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala, é importante entender o contexto da época. Aqui é um livro quase contemporâneo, né? A gente tá falando há pouco tempo, né? Sim.
Mas é importante entender, olha quanta coisa mudou, assim, né? Então é importante a gente entender o contexto da época. Olha o que o cara estava escrevendo. Por quê, né? O que ele estava olhando? O mundo estava dividido em dois, É. a América Latina estava uma panela de pressão, tinha certa resistência lá e golpes militares acontecendo na América Latina inteira, intervenção, obviamente, das duas polarizações, né? Sim. União Soviética tentando intervir na América Latina, financiando grupos paramilitares. A Venezuela, uma zona, quer dizer, tá, ainda mais ali onde a Colômbia tá, né? Ainda mais lá, Muito próximo ali do Caribe e tudo mais, né? Então, é isso, cara, retrata muito disso, né? Essa questão sobre os nomes, né? Eu tinha feito uma anotação aqui, cara, que na terceira geração, o Coronel Aureliano Buendia tem 17 filhos. Coronel Aureliano. Ele tem 17 filhos. 17 Aureliano. Com E cada um vai para algum lugar. Com 17 mulheres diferentes. Exatamente. E cada um deles se chama Aureliano, né? Então, parte dessa bagunça toda. Então, aqui é um coronel, é um dos personagens aí que é militar, né? Você falou de mulheres, né? Tem logo também na segunda geração a Pilar Terneira, né? Que acaba tendo um filho com um dos filhos ali do José Arcário, né? A mãe era contra, né? A Úrsula era contra, e ela era uma amiga da família, muito mais velha, que acabou se engraçando lá e tendo filho com ele. E depois ela não aguenta, sai, depois volta. Então, assim, tem muito disso, né? Arrependimento, faz bobagem, se arrepende, em alguns casos aprende, em outros não. É um livro, assim, de muitas experiências diferentes, de muita gente. Eu peguei uma citação, não anotei aqui a referência, mas estava aqui nas minhas anotações. Uma das lições aqui, né? A repetição é o oposto do aprendizado, né? Sem consciência histórica, tudo se repete, até a tragédia. Olha só, né? Será que isso tem a ver com não conformidade? É que nem o Mark Twain falava, né? A história não se repete, mas rima. Olha só. Olha que coisa bonita isso, cara. Pô. Exatamente isso. Porque não é a mesma coisa, mas é muito parecido. É o que acontece, né? A gente vê conflitos hoje, né? Conflitos armados e tudo mais. A gente vê polarização, vê tudo isso. E, pô, tá igual tal época, que era igual tal época, que era, a gente realmente não aprende, obviamente, né? Então, eu acho que 100 anos de solidão passa por isso. Não, veja coisas próximas. São muitos erros iguais, né? Os filhos, os netos, eles estão sempre contrapondo. E é uma alegoria muito legal, porque, cara, pensa no que a gente passou pouco tempo atrás, né? Covid. Se acontecer de novo, né? A gente tá melhor, tá mais bem preparado em relação ao que aconteceu. Imagina. Eu estive no sul recentemente, né? E começou a chover de novo. E aconteceu de novo. Né? E teve inundação. Eu acho que dessa vez não choveu tanto, não está chovendo tanto quanto choveu ano passado. Mas se chover muito. Mas a conversa deles lá é justamente, cara, se acontecer aquilo de novo, talvez seja pior, porque agora alguns instrumentos que antes havia já não existem mais, porque tiraram para construir de novo, tem muita coisa em obra. Então é uma ilustração clara de que não aprender com as coisas que acontecem, com os erros que a gente comete, com as tragédias que acontecem, é muito pior do que lidar com aquilo pela primeira vez, né? Vai se agravando, né? Vai piorando com o passar do tempo. Você falou de alguns temas aqui, eu anotei alguns aqui, né? Primeiro título, né? Solidão. Ele trata muito sobre solidão, tem muita gente solitária, tem gente que morre sozinha, né? Sim. Noras, filhos, fica maluco, enfim, tem um monte de história dessa, então aborda muito o tema solidão, né? É o que a gente já comentou, o tempo cíclico, né? Então sempre vai girando e acontecendo as mesmas coisas e vai tendo os mesmos problemas, então tudo é cíclico. O realismo mágico a gente já falou, né? O irreal aí é vivido como normal, então é engraçado isso, né? Acontece as coisas normal, né? É muito louco isso. Não me lembro qual, um deles lá fica amarrado. É o José Arcádio. É o principal, né? É o principal, né? Ele se amarra numa árvore e fica lá. No banquinho. E todo mundo vai servindo comida pra ele lá. Ele fica amarrado, assim, por anos a fio. Anos. Anos a fio. Tem o caso lá das borboletas, né?
Tem o caso da chuva que não para durante... chove o tempo todo, chove sempre, né? Então isso aí é América, é a Amazônia total, né, cara? Chove sempre. Opa. Que mais? Tem ó, também aquela menina que é muito bonita, né? Que é reconhecida por ter uma beleza estonteante e fora do normal, quase sobrenatural. Como é que é o nome dela? Ela ascende aos céus, né? Em um determinado, ela se mantém casta a vida toda e em um determinado momento ela É, trasladada. e tudo bem, né? Eles ficam tentando descobrir como é que vão pegar ela de volta, assim. Ninguém se pergunta por quê, ninguém se pergunta como, né? Ninguém se Não, então pergunta. é muito legal por conta disso, esse Aham, realismo mágico, aham. né? Tem o termo incesto, né, que você já falou, É, tem pedofilia em algum sim, sim, certo momento, né? sim. Tem política e guerra, tem linguagem e esquecimento, predestinação à liberdade, tem de tudo. Tem de tudo. Cara. E, bom, o cara conseguiu de fato condensar em um livro essa experiência toda de 100 anos acontecendo, né? Sobre essa história do realismo e da maneira como ele é escrito, né? A gente já falou sobre um livro que, também um dos nossos episódios aí, que tem alguma relação, muita gente coloca como um paralelo desse estilo, né? Desse tipo de. Também é colocado meio que como um realismo mágico, que é a metamorfose, né? Que é meio assim, né? E se pergunta o que que aconteceu. Certa manhã, né? Ele acorda transformado numa barata ou num inseto, como preferem Você já tá os mexendo com o chineses, imaginário né? das pessoas, É... falando que é uma barata, Tá induzindo, né? tá Você tá induzindo. induzindo. Ah, assim, tudo bem, né? Assim, é uma coisa. A família começa a lidar com aquilo, começa a colocar comida por baixo da porta, né? E a vida que segue, né? Ninguém se pergunta como é que isso foi acontecer. É um realismo mágico. Como é que isso foi acontecer. Então tem um pouco de... Kafka veio antes, né? Então pode ter alguma inspiração, pode ter alguma. E a gente também, depois, a cultura pop também se aproveitou disso, né? A gente tem novelas brasileiras que se aproveitaram disso ah, e transformaram isso também em parte do seu enredo e da sua forma de tratar o que elas chamam de realismo mágico. Então, assim, é revolucionário nesse sentido, né? É um texto revolucionário. Por isso também eu acho que, claro, né? É uma boa história, mas o jeito de contar a história conta muito pro livro virar um clássico e virar uma coisa atemporal, uma coisa que até hoje. Atemporal, você lê hoje, então é recomendado literatura, também é uma literatura muito fácil de ler, assim, é uma história, você vai lendo, vai... E como é muito divertida, ela vai te entreter bastante, né? Acho que, assim, um pouco de desprendimento foi o que eu fiz quando eu li, né? Essa história dos nomes. Talvez você não tenha. Talvez você. Isso vale para qualquer livro, né, Nefer? Talvez você não tenha que ser. Você não é obrigado a entender cada vírgula que foi escrita ali. Algumas coisas você tem que deixar o livro te levar. Sim, Você senão você vai ficar encanado, né? deixa rolar e você. Mas eu acho que todo começo de livro é meio estranho, né? Não sei se isso passa com você, mas todo começo de livro, assim, é meio estranho. Até você se ambientalizar, pegar os personagens, entrar mesmo, né? Então é como uma visita, né? Você vai vendo de longe, você vai se aproximando, até você entrar na casa, Você se demora sentir um à pouquinho, vontade. né? Então é 20 páginas, 30 páginas, difícil você pegar um livro e já, pô, tô imerso na história, né? Com Pelo menos certeza. comigo não acontece. Então, pô, mas quem que é esse cara aqui? Daí você volta, mas quem que é esse daqui e tal? Antes eu até fazia anotação, hoje eu desencano mesmo. Então, tipo, porque eu sei que lá pra página 50 eu vou Vai falar dele de novo, eu então vou estar você envolvido de vai alguma encaixar. forma. É isso mesmo. Aquela história que a gente já falou dos russos também, que tem um monte de nome, cada personagem. Para mesmo personagem chama de várias Então maneiras. também você tem que desencanar, e aqui é a mesma coisa, são muitos personagens. Você pode, foi o que eu falei, às vezes eu voltava lá na árvore genealógica, que ajuda, né? Pô, quem que é o cara mesmo e tal. Mas também é pouco importante, assim, né? Porque o mais importante são as histórias de cada um dos. O que mais me impressionou foi isso. Então era como mini livretos de É. cada personagem, É né? um conjunto de muitas histórias que estão costuradas, né? Que são. Tem um fio condutor ali que é a família e que é, no caso, a Úrsula que percorre o livro todo, junto com o José Arcádio lá. E vão se conectando Vão se por conta conectando. dessa desgraça familiar, talvez, que é a solidão, que são as tragédias que acontecem na família, e todos esses temas que a gente abordou aqui, né? Que tem muitas críticas do livro voltado por ele
é um autor que é um pouco mais escrachado, né? Ah, com certeza. Ele é bem escrachado, né? Como um bom latino-americano. Desperta paixões da mesma medida em que desperta o ódio. O livro é bem escrachado, então vai ter sacanagem lá no livro. Sim. Ele normalmente aprofunda, né, nesses assuntos, nas cenas de Uhum. sexo e tudo mais. Ele vai aprofundando Uhum. de uma forma literária, né? Sim, sim, sim. Então, mas é muito bom, muito bom. E eu acho que falar mais sobre o livro vai entregar o ouro para quem está lendo. E esse aqui é um daqueles livros que até por serem recentes, acessíveis e até por ter outras manifestações artísticas aí que estão trazendo, como a gente mencionou a série, vale a pena deixar para o pessoal entender Não, esse é um daqueles que a gente não pode dar spoiler, porque realmente. Não, então, e a gente começou falando um pouco da série, só rapidamente sobre essa adaptação. Criou-se uma expectativa, a gente ficou sabendo que ia ser lançado antes disso acontecer. A gente via propaganda ali e tal. E a primeira vez que eu vi na tela, eu falei, nossa, né? Isso que maravilha, né? E quando veio correspondendo a essa expectativa. Eu achei muito bem feita, muito, né? Eu ainda não terminei de assistir a primeira temporada, haverá outras, né? Pelo menos mais uma. E Ah, não, não acabou o livro na primeira temporada. não chegou ao fim, né? Então, no entanto, é muito é, é, qualidade muito alta, né? Muito bem feito, assim, tanto o ponto de vista artístico quanto literário, é uma adaptação bem feita. O problema de toda adaptação é que a gente fica tentando comparar e fazer ele ser igual ao livro, e a experiência não é a mesma, lógico, né? Normalmente nunca é, Alex. Lógico que não. É, exato, cara. E traz Normalmente é aquela. uma experiência inferior, né? A adaptação do livro para telona. Normalmente é. Com certeza. Difícil pensar em. Tem algumas em que, né? Mas normalmente é pior. Mas aí é que tá, né, cara? São coisas diferentes, né? São artes diferentes. Escrever um roteiro é diferente de escrever um livro, então. Não, eu acho que também às vezes a gente critica, né? Eu falei isso aqui que é pior, mas a questão é, quando você tá lendo um livro, você faz o filme na sua cabeça, né? Sim, Você constrói o personagem, sim. a fisionomia do personagem é única pra você, Aham. o cenário é único pra você, não vai ser igual pra outra pessoa que tá lendo, né? Nunca vai ser igual. Então daí depois isso vai ser transferido pra tela, É. vai ser a imagem do Do diretor, né? Não é diretor, nem do roteirista, é do diretor. do sujeito que escolheu o elenco, né? Que vai ter né? Por exemplo, quando você lê a Ilíada e você pensa no Aquiles, você não imagina o Brad Pitt como Aquiles, né? Você espera um cara mais selvagem, com mais cara de guerreiro, né? E não um ator de Hollywood. Então isso muitas vezes mata, né? Apesar de uma vez que você compreende isso e diminui sua expectativa, né? Você vai bem, né? Leva adiante, entendeu? Então, assim, é recomendável tanto, né? A gente estava falando aqui sobre falar mais sobre o livro, porque a história está aí, então acho que muita gente vai se interessar e assistir ou ler, né? Eu acho que os dois valem a pena nesse caso. Que mais obras aí você pode destacar Do próprio. do Gabo? Então, você tem o Amor em Tempos de Cólera, né? Que também é retrato da América Latina, né? Tá falando de uma doença, né? De uma epidemia também de cólera, Ele né? tem essa linha mesmo. Ah, com certeza, né? Você tem o Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Onde ele retrata também assim a relação de um senhor de idade, né? Rememorando a vida como um todo. E claro, isso é só uma desculpa, né? Tem ali histórias picantes e tal, mas no final ele tá fazendo um review da vida dele como um todo, né? Eu acho que essas três são as principais, né? Pelo menos aquelas que são mais famosas e mais conhecidas aí. E, e é isso, né? E do ponto de vista, né, o Neifer, partindo aí para nossa. Sobre o livro, você tem mais alguma coisa para Não, eu acho a que história? eu acho que, como você Hum, comentou,
A principal coisa que me chamou a atenção lendo o livro é realmente essa relação de idas e vindas, né? Hum, Então, independente do personagem, independente da pessoa, os erros continuam, as pessoas vão cometendo as mesmas falhas, e a gente comentou da Úrsula, né? A Úrsula sempre tentando apagar os incêndios, tentando evitar isso, evitar aquilo, proteger o filho, proteger o neto, uhum. ajudar, ajudar uma nora, mas ela não consegue, infelizmente, né? Então, eu acho que pode ser isso, né? E daí ele dá essa mensagem ao longo do livro, o destino já estava traçado, né? Aham. É uma é uma abordagem que precisa ser discutida, né? Já está traçado, poderia ser evitado aquilo? Uhum. Pela obra, não, né? Uhum. Pela obra do jeito que ela finaliza, obviamente não. Uhum. Mas muitas circunstâncias acontecem ao longo da obra que leva a crer que talvez. Cara, isso é um dilema, como é que é o nome? É um paradoxo, né? O livre-arbítrio com a predestinação, né, cara? Não pode haver as duas coisas. Se está traçado, como é que eu vou mudar esse... Então, acho que depende um pouco também da fé, né? Da fé de quem vai tomar a decisão ou de quem vai se deparar com cada uma dessas situações, né? É, por exemplo, tem um problema grande que em algum momento lá eles têm que resolver, que tem a ver com uma doença. Lembra disso? Uhum. Né? Que é uma epidemia de insônia. Acaba causando uma epidemia de insônia. Então ninguém dorme durante, sei lá, meses, É. semanas, né? Alguma coisa do tipo, né? E como resolver? O pessoal acaba se adaptando, né? Aquela história do realismo mágico. É isso mesmo, então vamos lá. Então agora nós temos mais horas do dia, então à noite eles param à noite fazendo festa, né? Até que chega em um ponto em que, né? Além da insônia, tem aquele da memória, né? Você lembra? Ah, sim. Que todo mundo Sim. esquece as coisas, então eles começam a fazer anotação, tudo, pra lembrar o nome das coisas. Mesa. Então, como ninguém lembra o nome da mesa, ele vai lá e coloca um bilhetinho e cola uma etiquetinha mesa. Por quê? Porque no outro dia ele chegava e não lembrava mais. E de um dia pro outro ia se perdendo E é cada vez muito mais, louco, né? né? Porque a gente vive no nosso dia a dia, a gente sabe que isso é microfone, isso é computador, né? Mas isso foi passado, né? Aham. De geração para geração, e é legal, né? Aquilo lá tem É, passaram uma borracha, exatamente. ninguém sabe de nada, e daí eles ficam perdidos, tem que anotar umas coisas, eles esquecem porque não anotaram. É. E depois passa, né? Essas coisas. É muito louco, é muito louco. É realmente fantástico, como já diz aí o mote, né, do realismo fantástico. E que lição a gente pode tirar, Flávio? Fazer uma relação da literatura com gestão. Bom, boa parte do que a gente está falando já tem a ver com isso, essa história da ciclicidade das coisas e da persistência nos mesmos erros. É algo que em sistema de gestão a gente combate, né? A gente que implementa, ou que audita e que verifica aí as coisas funcionando nas empresas, pregamos que um erro não deveria ser cometido duas vezes, então solucionar problemas é uma habilidade que a empresa e que as pessoas que trabalham nessa empresa deveriam desenvolver, né? Quer dizer, você vai lá, encontra um problema, descobre por que aquilo aconteceu e toma ações para que aquilo nunca mais aconteça. É algo que E fazendo um paralelo eles com aqui, certeza não fazem. fazendo um paralelo independente das pessoas, as pessoas mudam, Ah, vai entrando outros funcionários, ou você mesmo, né? Ou você vai pingando de empresa em empresa e você comete os mesmos erros, você cometem as mesmas por falhas. isso só muda o endereço, Só mas as questões são exatamente as mesmas. E olhando para isso, e eu não sei qual é a experiência que você tem nessa, né? Que tipo de experiência você já teve com isso, mas eu ainda não encontrei uma empresa, uma organização que tenha resolvido isso. A gente sempre, né? Sempre encontra fragilidades nessa capacidade de mas a solucionar questão definitivamente esse problema. Por quê? Por causa disso tudo, né? Então, mas a questão é, falando da obra, que ela Uhum, fala de uma geração de família, uhum, 100 anos, uhum. 7 gerações, 4 gerações principais aí que origina nas últimas gerações finais. É, E a gente fazendo um paralelo com empresas, Uhum. com gestão. É possível não acontecer os problemas não se repetirem? Eu acho que eu acho que não. Eu acho que é uma coisa com que É uma conviver. coisa a perseguir, que nem a Úrsula, coitada,
É. Estava perseguindo como. Não sei se ela estava perseguindo evitar. Eu acho que sim, né? Ela ficava perseguindo evitar os erros, evitar as falhas, a repetição, a maldição da família, que muitas vezes ela falava, né? Essa questão. É possível isso? E às vezes a gente vê, é o que você comentou, né? O filho cometendo o mesmo erro do Uhum, pai, o neto cometendo o mesmo erro do avô e por aí vai. Essa ciclicidade, né? uhum, uhum, Tem aquela velha história da psicanálise, né? uhum, Que um pai era alcoólatra, problemático, criminoso, uhum, vivia preso, e daí um dos filhos ficou igual do pai, uhum. e o outro filho totalmente diferente, super bonzinho, nunca bebeu e tudo mais. E quando os dois questionados por que eles optaram por aquela vida, os dois têm a mesma resposta, por causa do meu pai. Um reage de um jeito e o outro reage do lado oposto. Isso é muito louco. Porque a influência tá ali, né? É, respondendo essa sua provocação sobre se é possível ou não, eu acho que o que é possível é a perseguição, né? É Sim, a aquela história, busca, é a história da utopia, né? a busca. A utopia, por definição, ela nunca será alcançada, né? Então você caminha em direção à utopia, ela dá um passo atrás e se distancia de você. Você caminha de novo, ela se distancia mais um pouco. Você dá mais um passo e ela se distancia mais um pouco. Então, para que serve a utopia? Para fazer caminhar, né? Essa que é a ideia. Quer dizer, na busca por aquilo, você acaba se tornando melhor, se tornando mais resiliente, se tornando mais responsivo às crises. É uma outra questão, porque aqui é crise atrás de crise, né? É problema atrás de problema. Uma hora é a epidemia de insônia, outra hora é a chuva, outra hora É a é a guerra. guerra, né? É a chacina lá que em algum momento existe lá dos trabalhadores. Todo mundo fala que não, não, é uma das, é muito louco isso. Só um Me cara que lembrou, tava lá. me lembrou 1984. É. Não lembrou? Sim, sim. Me lembrou. Como assim, né? Não, não, nunca aconteceu. Não, mas morreu. Meteram tudo dentro do trem e mandaram embora. Não, nunca aconteceu. Parece que passaram aquele flash do MIB, sabe? Que apaga a memória das pessoas. É melhor dizer É isso. muito. Você falando sobre isso, eu lembrei de uma anotação aqui que eu fiz, que é sobre Macondo, né? Na verdade, os Buendia, eles têm lá idealizam Macondo como uma sociedade perfeita, Uhum, talvez, né? uhum, Quando começam isso. E daí eu fiz uma anotação aqui, né? Que começou como uma utopia, vira uma distopia, uhum, na verdade, uhum. e termina em total esquecimento, né? É o que É isso. a gente pode Pô, resumir a resumiu. história. Resumiu perfeitamente. É. É isso. É isso. Bom, agora isso sim é um spoiler, hein, cara? Agora, se aquilo não foi, esse sim foi. Mas aí não é mais problema nosso, certo? Não é tão spoiler, não. Não é blood spoiler. Não. Mas é isso, cara. Então, eu acho que a conexão é essa, né, cara? Essa repetição das coisas, o jeito de lidar com isso, a forma de lidar com as crises, e, cara, e muitas vezes não resolve, né? Você tá ali e tá se deparando com tudo isso, mas a briga, né, e a luta contra essa repetição tem que ser persistente. É o jeito que a gente tem de reagir a isso, né? E o mais interessante é que a gente discute sempre em todos os episódios aqui grandes obras, tenta extrair algumas lições, tenta mostrar que os grandes clássicos da humanidade Uhum, são grandes livros de autoajuda, muito melhores do que qualquer livro de autoajuda que você pode ver aí do seu coach preferido. uhum, É, E a gente extraindo isso, e você falando sobre essa conclusão aí do livro, e me remete, eu não sei se isso que acontece com você, mas acontece bastante comigo, e a gente estava falando aqui no café, uhum. ler principalmente essas grandes obras, e tentar extrair em algum momento lições sobre essas grandes obras, talvez traz para você uma calma maior, né? Hum, Reduz a sua ansiedade, hum, por exemplo, né? hum. Porque a vida é tão maluca, a gente vive nesse caos aqui, e daí a gente vê essas lições, e fala, pô, é mais ou menos igual eu tô Ah, passando, é. ou mais ou menos algumas situações. Então, talvez a literatura, como a gente sempre prega aqui, é um antídoto para o caos.
O que você acha, Flávio? Não, com certeza, cara. Você se vê retratado em muitas das obras, você vê a sua situação ali, a facilidade a possibilidade às vezes encontrar uma saída, às vezes é apenas você se desligar do resto. Então é isso, às vezes quando você está com um livro na mão, você desliga de tudo, todas as questões que você tem, e quando você não consegue fazer isso, você termina a leitura e tem que ler de novo, não é? Quantas vezes, assim, em momentos difíceis, você tá ali pensando em muitas coisas que estão acontecendo, tá com o livro na mão, aí você tá passando ali e tal, aí você termina de ler a página e fala, cara, tem que ler de novo, porque, então assim, Você viajou. a gente não tem a capacidade de pensar em duas coisas ao mesmo tempo, enquanto uma delas fica para trás. Então, é um ótimo, você mencionou a palavra antídoto, né? Eu acho que é isso mesmo, é um ótimo Eu até vi um remédio. neurocientista falando sobre isso em época nossa época, né? Em época de TikTok, de Reels do Instagram e tudo mais, essa geração de ansiedade mesmo que a gente cria, né? Esse vício pela dopamina, né? Que nada mais é do que rolar o dedinho lá nas redes sociais, é dopamina pura. E um neurocientista falando que é comprovado cientificamente que a leitura acalma o cérebro, né? Ela estabelece um ritmo mais lento. Então, por isso que às vezes, seja leitura boa ou ruim, às vezes te dá sono mesmo, né? Sim, sim. Porque você sai daquela agitação, você tá acalmando o cérebro, tentando se concentrar em alguma coisa. Por isso que é um pouquinho desconfortável no começo, né? Não é uma coisa. Porque o TikTok, o Reels do Instagram não é desconfortável, né? Você fica lá, Claro. na verdade, é bem confortável. Tem luz própria. Tem luz, aí você relaxa e vai seguindo aquilo lá. Você dá risada. Quando você vê, você fica 1 hora lá naquela porcaria, né? Mas o livro não, ele é desconfortável, você tem que ir lá se concentrar, como você falou, às vezes você viaja, você tem que voltar, mas é comprovado cientificamente que ele vai acalmar seu cérebro, ele vai tranquilizar você de alguma forma, então acho que por isso também ele tem essa natureza de evitar a ansiedade, né? Reduzir a ansiedade, né? Porque se a gente ficar só nessa loucura de ver vídeo, ver Reels, ficar vendo internet, assistir televisão, esse bombardeio de coisas que a gente tá vendo, né? Por exemplo, tem uma guerra lá, a gente tá acompanhando em tempo real. Isso daí é insanidade total. Ah, sem dúvida. É Tem tempo hora que você real. falar, Eu vi um negócio esses dias aí que é absurdo, que era um perfil no Instagram de tempo real mesmo, não é só tá postando, é em tempo real, ao vivo. Uma câmera ao vivo, tá tendo bombardeio e tal. Isso vai acabar com a sua cabeça, né? Isso daí realmente é uma bomba pra sua cabeça. Você vai achar que o mundo tá acabando. E é uma coisa que você não pode fazer nada. Então, quer dizer, não adianta, não ajuda, né? Assim, você não tem o que fazer para mudar a realidade. Nada. Né? Então, mais um dos benefícios aí da literatura comprovado cientificamente é isso. Ele vai reduzir sua ansiedade, ele vai acalmar seu cérebro em tempos que todo o entorno faz seu cérebro acelerar cada vez mais, né? E não é positivo. Isso não tem nada de positivo, com certeza. É isso. Muito bom, nossa! Filosofando aqui, hein, produção? Que é isso, hein? Caramba! Me desculpem os filósofos. Silvia. Estão se remoendo, né, no caixão. Falando, meu, o que esses caras estão chamando isso de filosofia? Mais uma grande obra. Um dia a gente traz Gabo aqui novamente. Com certeza é uma leitura recomendada. A gente, por tudo que a gente falou, você vai se ver em algumas situações, você vai ver aqui a América Latina e óbvio que é um autor irmão nosso aqui, esse latino-americano, então a gente consegue também ter... Hermano, né? Hermano, alguma empatia com o autor, que realmente é muito bom, traz muitos benefícios aí, recomendada a leitura de 100 Anos de Solidão, mais uma vez. Muito bem. Produção, olha lá. Olha lá. Então a gente tem essa versão aqui da Record e vale muito a pena. É isso aí. Nos vemos numa próxima, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.